Como começar um clube do livro? Depois daquele vídeo que eu falo sobre as coisas que eu aprendi no clube do livro, algumas pessoas me perguntaram sobre como começar, se é difícil, o que precisa. Então nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês como foi o nosso início e vocês vão ver que é bem fácil, qualquer pessoa pode ter um clube do livro na sua casa, na sua cidade, na sua igreja, enfim. Vamos lá? Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho. Se você não é inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever aqui. Aqui eu falo sobre resenhas, livros, resenhas de séries, de filmes e falo sobre o estudo da teologia. Nesse desenvolvimento do hábito da leitura, alguns aprendizados que eu faço quando eu leio, eu compartilho com vocês esse processo, né? Então é bem pra quem tá no início da leitura. Algumas meninas me procuraram perguntando sobre a questão daquele vídeo que eu tinha feito, eu já tinha colocado no Instagram também, sobre como iniciar um clube do livro, né? Se é muito difícil, o que precisa pra iniciar. Então eu vou falar pra vocês sobre o nosso começo aqui de processo. Já pega o papel e a caneta aqui na mão, ou então salva esse vídeo para que vocês possam voltar nele, né, no futuro, sobre as coisas que a gente foi aprendendo ao longo do tempo quando a gente montou nosso clube e que eu acho que vão ajudar bastante vocês também. A primeira coisa que vocês têm que definir é assim: nós começamos o clube do livro. Eu não sou a fundadora do clube, a ideia foi de uma amiga minha que queria que nós três, né, somos em três no início, né, tivéssemos um clube para que firmasse mais assim o nosso hábito de ler, né? Então ela também estava buscando, né, a fundadora mesmo estava buscando esse hábito, tinha participado de um clube, achado muito interessante e queria fazer um entre nós três. Nós entendemos que seria legal abrir esse clube para outras pessoas, já que nós estamos uma igreja que incentiva bastante a leitura, os meninos estudam muito, então nós vimos que tinha algumas irmãs e irmãos, né, que no caso não entrou nenhum irmão, gostariam de participar, então nós abrimos ele porque seria bênção assim também para outras pessoas, por isso que ele foi aberto. Mas no início é importante vocês tomarem esses cuidados, coisas que a gente foi aprendendo no início já, né? Então, o que aconteceu? A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir as pessoas que vão ser as ADMs, são as pessoas que têm esse compromisso entre elas. Então, geralmente são poucas pessoas, são 2, 3, 4. Então, independente de quem esteja no clube lendo, vocês 4 têm esse compromisso de ler entre vocês. Definido esse primeiro passo aí de quem vai ler, quem são as pessoas que realmente querem ler, não pode ser um grupo muito grande, tá? Tem que ser um grupo de pessoas que vão se revezar ali na administração do clube, que vão organizar as coisas, que isso vai ser tomado como um compromisso firmado. Nunca vamos esquecer que na Bíblia está escrito, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Quando vocês definirem as coisas, procurem cumpri-las até o final. Uma vez que nós somos cristãos, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E a leitura em específico, ela é especial porque Deus escolheu a literatura para se comunicar, além, né, dos outros meios de graça. Depois de estabelecer quem são as ADMs, vocês vão estabelecer um dia que seja bom para todos vocês. Foquem bem nesse dia, porque vocês não vão poder mudar o dia toda hora. Independente, assim, ó, não importa, a gente tem pessoas que a gente gosta muito, que a gente ama, que sabe que tem compromisso, que querem estar no clube, mas que trabalham, que estudam naquele dia. Nós estabelecemos um dia que era bom para as ADMs e que as ADMs assumiram esse compromisso. E olha, nenhuma das ADMs saiu do compromisso ou falhou, todas têm uma frequência quase que 100% do clube, né? Porque foi um dia que a gente combinou entre nós e fixou esse dia. Então, salvo algumas ressalvas, né, de doença ou até férias, todas são sempre muito ativas no clube. É algo que a gente focou em fazer para ser definido e que ia ser aquele dia e ponto final. Então, coisas que a gente não abre. O dia que vai ser, quando alguém vai convidar uma pessoa, primeiro ela fala conosco, nos fala, a gente verifica a prova e manda o convite. Então a gente sempre procura avaliar ali os convidados e tal, e aí a gente selecionava e mandava o convite ali, porque o WhatsApp, ele tem essa opção de tu mandar um convite ali, né? É um convite único, a pessoa entra e depois aquele convite fica inválido. Então a gente fez um grupo no WhatsApp e convidou as pessoas. Não dá pra ser ninguém que a gente não conhecesse, muito tempo, porque nós íamos conversar sobre coisas sensíveis, né? Era pra ser um lugar aberto, onde a gente tivesse mais intimidade. Então a gente procurou fazer isso no início, até pra ser um lugar de confiança. Depois que já tiver um certo tempo, já tiver um aprendizado maior, aí vale a pena, de repente, pensar num clube mais aberto, mais livre. Então, mas acho que no início, assim, como a gente tá agora, é legal tu ter esse lugar mais tranquilo, onde são pessoas mais, assim, próximas, né, ou indicadas, para que a gente tenha também uma liberdade de poder errar sem ter medo, né? Então, nesse início, a gente tá bem cautelosa e tá fazendo assim. Então, a gente definiu o dia, a hora, certo? E não muda nunca, tá? Então, pensem bem nisso. Aqui, por exemplo, ficou toda segunda-feira, a cada 15 dias, às 8 horas da noite e às 9. Eventualmente a gente passa 9 e 10, até porque a gente abre uma segunda sala, né?
porque a gente tem que tirar foto e tal, mas a gente tenta com as mediadoras que esse tempo não seja extrapolado, tá? Para as pessoas poderem se organizar e não faltarem. Então, assim, quando a pessoa é convidada, já fica explícito ali, gente, é um clube, tem que ter uma frequência, né? Se a pessoa não tiver uma frequência de 70% das lives, das nossas salas abertas no Google, no Meet, né? Google Meet, essa pessoa ela é tirada do nosso grupo do WhatsApp. E o grupo também, a gente foi desenvolvendo regras também para esse grupo do WhatsApp, né? Por exemplo, tá? As ADMs selecionam os livros que vão ser lidos, até porque somos nós que fazemos a mediação. Eventualmente, nós convidamos alguém para mediar, principalmente quando essa pessoa tá muito ativa no grupo ali, falando do livro e tal. Nesse grupo do WhatsApp, é permitido falar sobre leitura, né? Desenvolvimento da leitura. Então, qualquer leitura, não só do nosso livro, mas é esse o assunto do grupo. A gente não encoraja, a gente até pede nas regras que não se tenha outros assuntos sem ser leitura, sem envolver livros, né? Todo esse universo de leitura que ocorre. Então, já fica claro ali que esse é o dia fixo, não tem como mudar, que esse é o horário fixo, não tem como mudar. Então, vocês como ADMs, como mediadoras, não devem mudar o dia por qualquer coisa sobre vocês, por conta de que vocês também não vão abrir essa demão para outras pessoas. Se vocês abrirem para uma pessoa, mesmo que seja uma de vocês, com certeza terão outras pessoas que também vão abrir. É importante, que vão querer, né, que seja aberto. É importante que vocês entendam que a responsabilidade do clube é de vocês, porque o compromisso é firmado primeiro entre vocês, assim, né? As ADMs. Então sempre tem que ter uma ADM, né? Mesmo que seja uma mediadora convidada, sempre vai ter que ter uma ADM para abrir ou para fechar o clube do livro. Então vocês têm que estar, né, presentes. Uma de vocês pelo menos tem que estar presente. O ideal é que todas vocês estejam sempre presentes. Os livros não são abertos para que as pessoas escolham, tá? Eventualmente, assim, se tem duas opções que a gente tem dúvida, a gente abre para as pessoas que fazem a mediação, porque são elas que têm aquela preocupação de ler, estudar e dar depois ali aquela explicação, né, do que leu. Aí já vou chegar nesse ponto aí, que eu acho que é um dos pontos que as pessoas ficam mais em dúvida, né, sobre como que é o desenvolvimento ali daquela reunião em si. Então a gente seleciona os livros nas ADMs e eventualmente leva para as meninas que fazem a mediação, perguntando, né, quem gostaria de mediar. As que são convidadas, agora que a gente já tem um tempo de clube, nós temos as meninas que já são convidadas. E tem também, eventualmente, assim, um capítulo que a pessoa leu e tu viu que ela se manifestou bastante no grupo, tu pode convidar ela. Tu quer mediar essa parte desse capítulo, passa as regras de tempo ali e tal. E aí convida essa pessoa, sabendo que a responsabilidade são sempre das ADMs, né? As pessoas que ficaram na administração, as que têm compromisso mais cerrado mesmo com o clube. A cada livro que a gente faz uma seleção, né, das pessoas, retira do clube ali aquelas pessoas que não vão querer participar daquele livro e, eventualmente, faz a manutenção retirando do clube, ali, no caso do grupo do WhatsApp, as pessoas que não estão participando. Tipo assim, faltou mais de 2 encontros, não deu justificativa, não é por doença, por nada, a pessoa não tá realmente querendo participar, ela sai, tá escrito nas regras, a gente vai lá, vai conversar, vai retirar a pessoa do clube, porque a pessoa não tá participando. E às vezes, assim, a gente sempre procura salientar, se você não leu o livro, ou se você é ouvinte, eu não quero ler o livro, mas eu quero ouvir. Você é ouvinte, né? Porque não tem como você ficar opinando no clube se você não está lendo o livro, né? Ou ouvindo no audiobook. Então a gente já frisa isso. E a gente tem, acho que duas pessoas que são ouvintes. Elas só entram ali pra ouvir a conversa, né, do livro, e aí elas ouvem. Realmente, assim, muito difícil darem alguma opinião, e às vezes dão por conta de ser pessoas que têm uma trajetória ali na igreja, já têm conhecimento e dão uma opinião dentro de um assunto específico. Mas é difícil quando você não lê o livro, você dá uma opinião por conta de que aquela opinião tá dentro de um raciocínio maior. Então não é aquilo que tu tá pegando, aquela parcela que a gente tá levando ali, né? É um raciocínio muito maior para chegar em outro assunto. Então é importante que a gente sempre deixe claro isso. Você tem que ter a delicadeza de explicar isso, mas a pessoa tem que ter a educação de saber. Se você tá no clube do livro, você não conseguiu concluir a leitura até o dia lá estabelecido, então não procure ficar mais quieto e ouvir mais, né? Para não atrapalhar quem leu e quem tá a par mesmo do assunto. Quando a gente for fazer as observações, também tem a sensibilidade de saber que nós temos 1 hora apenas, e muitas das pessoas, sim, não querem realmente abrir mais de 1 hora. Esperam, planejam aquela 1 hora. Então, procurar ser breve nas observações, para que as mediadoras possam expor tudo aquilo que elas têm ali, já tinham estudado, né?
Porque assim, o grupo do WhatsApp fica aberto. Se a pessoa lê durante a semana e expor ali, quando chegar lá não vão ter tantas questões, porque era pra ser um ambiente de conversa. Mas, gente, imagina, a gente tem às vezes 17, 18, já tivemos 22 mulheres online. Então, como é que vai ser 22? Geralmente são 21, 22, né? Nas últimas vezes. Então, como que todas vão conseguir falar o que querem? A gente gostaria muito, e eu mesma gostaria que tivesse mais horas de clube. Mas pra que seja proveitoso, era bom que a gente movimentasse um pouco mais o grupo. Lança ali, ó, ali tal parte, achei tão interessante, não consegui deixar de marcar essas partes, printa, manda. E aí, com o passar dos dias, de acordo com o que a gente consegue, vai respondendo, vai curtindo. Sempre procurem as ADMs, leiam o que as meninas mandam. Tirem 2, 3 dias na semana, ou 1 hora todo dia pra olhar o grupo e responder as meninas. São as ADMs que fazem as artes. Eu faço arte, por exemplo, coloco ali todas as datas. Um clube organizado pra dar certo tem que ter as datas definidas, né? Tipo que nem nós. Toda segunda-feira, a cada 15 dias. Então, quando começa um novo livro, nós temos todas as segunda-feiras que vão ter a leitura. Quando foi final de ano, nós nos preocupamos com o Natal, com o Ano Novo. Então, até na escolha do livro, para não ser um livro que cruze o Natal e o Ano Novo, para acabar antes do Natal e começar depois do Ano Novo outro livro, para não ter aquele interlúdio entre eles, né, que faz uma distanciação da gente também da leitura. Então tem que ter todos esses cuidados, assim, são coisas simples, tá? Não são coisas assim, mas tem que ser um cabeção, assim, pra poder ser mediadora. Não, tem que ser alguém que consiga ler, ter a capacidade de fazer uma análise e uma síntese, né, ali do que tá sendo lido. É só você ler e conversar sobre o que você leu de fato, sabe? O problema é você ser mediadora e não anotar ali o que você leu minimamente, né? Ter os pontos principais. E vai chegar na hora você vai falar bastante, às vezes, né? E no começo é assim mesmo, tá? Com o tempo a gente vai aprendendo a fazer ali, captar cada parte que a gente entendeu que é melhor, né? Que é a parte mais importante, ou então aquela síntese daquele capítulo, e aí a gente consegue ser mais objetiva. Aí acaba abrindo mais espaço para os meninos falarem, mas no começo a gente não consegue mesmo separar o que é importante, tudo é importante. Então é legal sentar, ler com aquele cuidado, quem é mediadora, e procurar pensar assim, se eu estivesse contando para alguém sobre esse capítulo, o que eu falaria para essa pessoa? Comecem assim, anotem os pontos mais importantes e façam assim. É uma conversa simples, né? A gente tá acostumado a se comparar com as pessoas, isso tá no outro vídeo, que já leem bastante e acaba que a gente pensa que tem que ser assim, né? Saber de tudo, decorar tudo, lembrar de tudo. Mas na verdade é uma conversa simples. Se tiver alguma coisa que uma de vocês não saibam, talvez a outra saiba. Não tem problema de esperar pra responder, ou pesquisar pra responder, ou dizer que não sabe. É uma conversa entre amigos, até por isso no começo o clube é mais fechado por conta disso. Existem vários, assim, problemas teológicos que a gente encontra nos livros, que às vezes uma irmã tem que corrigir a outra, né? E às vezes acontece. Então sejam educadas, procurem já colocar isso como uma regra. Pessoal, se tiverem divergências teológicas, procurem estabelecer os pontos de vocês de forma delicada. Lembrem que são pessoas que estão aqui, então conversem com elas, expliquem, pessoal, talvez não seja assim, eu entendi essa doutrina de uma forma diferente. Também é importante pensar bastante nisso. E na hora, eu já falo isso no outro vídeo, né? E tem capítulos que às vezes tem 3 páginas apenas, mas eles têm um assunto muito profundo. Então, tenham a sensibilidade de estabelecer os capítulos, deem uma lida no livro antes de estabelecer. O ideal é que a pessoa que escolheu já tenha lido o livro, né? Até pra não pegar um livro que seja errado, mas às vezes é uma indicação muito boa, né? O Emílio, o Hernandes, sei lá, são várias pessoas que a gente pode pegar como referência. E são livros que, na maior parte das vezes, só com a referência a gente consegue indicar. Mas é importante que vocês deem uma lida antes, né? Tem sempre uma amostra grátis na Amazon, por exemplo, do livro. Então é interessante que isso aconteça. Já quando tiver no finalzinho, nos 2 ou nos 3 últimos encontros, depende do tempo que vocês dão de intervalo, não pode ser mais de 15 dias de intervalo, tá, gente? Que aí perde toda a conexão. Você já tem que ter o outro livro estabelecido, as datas, mais ou menos a organização de que vai ser feita, para que as meninas tenham tempo de comprar esse livro, chegar para elas. Então isso é muito importante também estabelecer. E não ter medo de ter que trocar, né? Porque assim, eu falo sempre, a quantidade na leitura não importa tanto, o que importa mais é a qualidade. Às vezes a gente no meio acadêmico vai ter que pensar muito mais na quantidade, realmente, mas a qualidade no geral é o que importa para que a gente tenha a maior absorção do conteúdo, para que a gente possa meditar juntas. Então não é uma corrida, né?
é um caminho para que a gente possa depois no futuro também, quem sabe, ler muito mais. Então, às vezes, um livro vai demorar 2, 3, 4 meses para terminar. A gente não aconselha que demore tanto, assim, às vezes 4 meses, porque a gente perde ali, assim, aquela vontade depois de um tempo, a gente quer que acabe logo. Mas vocês vão sentir que a média de leitura das pessoas no início é de 2 a 3 ou 4 páginas por dia. E eu nunca gosto de contabilizar o domingo, sempre eu contabilizo ali de segunda a sábado ou de segunda a sexta, mais ou menos para dar uma média. Vai dar mais uma média de 2 capítulos e meio. Então eu sempre fecho, eu não gosto de fechar o capítulo no meio, né? Sempre tem que encerrar um capítulo. Então é uma média de 2 capítulos por encontro. Não, olha, é muito difícil ser 3, às vezes quando é 3 não dá tempo de falar sobre tudo. Mas é importante vocês terem essa sensibilidade. A gente já mudou a meta porque já ficou muito pesado, então a gente não pode ter medo de ter que mudar as metas, né? Às vezes fica realmente pesado para as meninas, pra gente também. Eu botei metas que nem eu conseguia concluir. Mas como é um lugar de testes, é um lugar seguro, onde são pessoas convidadas, né, de amigas de vocês ou amigas mesmo de vocês, é mais fácil de contornar isso, tá? Então, inicialmente é isso, né? 2, 3 pessoas e vocês podem começar devagarinho. Escolham livros que vocês tenham o mínimo de domínio, de interesse, de conhecimento sobre aquilo. E eu tô à disposição, deixem aqui nos comentários, me chamem no Instagram, se vocês precisarem, até pra fazer uma primeira aula, uma organização, assim, a gente faz a divisão das metas, faz a arte. Então, de repente, me chamem ou peçam aqui que eu faça um vídeo sobre alguma outra dúvida que possa surgir, de repente, no clube. Enfim, eu fico à disposição de vocês. Só façam, porque é muito legal, assim, tá? Tem como se fosse uma conversa entre amigas e eu tenho certeza que vai dar certo e vai fluir. Não se esqueçam aqui de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de comentar e eu espero vocês no próximo vídeo.